Boa tarde. Olá, Vitor. Oi, Manuela. Tudo bem? Olá, Águida, tudo bem? Oi, Manuela. Oi, Vitor. Boa tarde. Oi, Águida. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que honra, que prazer receber vocês hoje aqui conosco, no nosso canal do YouTube, para mais uma live da SOBEP. Uma live muito especial, um assunto tão importante. Então, hoje nós estamos aqui justamente para conversar de um assunto que vocês, em especial, têm trabalhado bastante, têm ajudado muito nas diretrizes, né, nas condutas que nós, estomatologistas e patologistas, temos que ter neste momento tão difícil da pandemia do Covid-19. Então, eu gostaria de, em nome da diretoria da SOBEP, agradecer muito a doutora Águida Miranda, que é a nossa vice-presidente, que também é professora da Univeritas e também e cirurgia bucomaxilo, estomatologista do Hospital Souza Aguiar, pela dedicação, não só a essa comissão, né, da SOBEP, essa é uma comissão que a gente constituiu para nos auxiliar nesse assunto de biossegurança no momento do Covid-19. Então, Águida, obrigada, não só pela parceria na diretoria, mas também por assumir este trabalho e por compor um grupo muito bacana, muito especial e que trabalhou junto com você na construção dessa nota técnica. Dentro desse grupo nós temos o professor Vitor Montali, que é patologista bucal e professor da São Leopoldo Mandic, também vem trabalhando muito junto ao CRO em São Paulo, né, Vitor, sobre esse assunto tão importante da biossegurança. Agradecer também os demais componentes deste grupo, desse comitê assessor, que é a Camila Beder, o Fabrício Bitu e o Marcelo Marcucci, que junto com vocês montaram, então, uma nota técnica, né, pela SOBEP, sobre as condutas clínicas e biossegurança para estomatologistas e patologistas bucais. Então, muito obrigada por vocês terem desenvolvido este trabalho. A gente sabe que é um trabalho que está em construção, visto que cada semana nós temos uma novidade, né, no que diz respeito ao entendimento da biossegurança nesse momento do Covid-19, e que vocês estão dispostos de, nesse momento, apresentar essa nota em nome da SOBEP, mas também se comprometeram em atualizar, né, essas condutas ao longo aí do tempo. Então, muito obrigada, a diretoria agradece muito vocês, a toda a equipe de trabalho de vocês, e tenho certeza que nós vamos ter uma tarde bastante proveitosa. Nós vamos estar olhando no chat todas as perguntas e ao final a gente vai abrir para as perguntas. Tudo bem? Perfeito. Ótimo, obrigada. Tranquilo. Então vamos começar. Primeiro vai a doutora Águida, vai fazer algumas considerações iniciais e depois o doutor Vitor. Fiquem bem à vontade, eu vou fechar aqui a minha câmera. Ao final eu volto para ajudar na organização das perguntas e para a gente finalizar, tá bom? Muito obrigada, queridos. Obrigada. Obrigada, Manuela. Obrigada à SOBEP pela oportunidade, né, de estar aqui hoje conversando sobre esse assunto, e agradecer ao Vitor pela parceria, que, entre outras coisas, assumiu o compromisso de ficar passando os meus slides hoje. Voltou a ser aquele aluno de graduação lá que ficava... Você nem sabe bem o que é isso, que é passar o slide do professor. Isso é coisa de confiança do professor. E mas normalmente é o mais peralta, né, Águida? Exatamente. Na época do carrossel de slide, era o aluno mais disperso que a gente botava passando o slide, mas você não é nem desse tempo e nem tem cara de ser peralta. Então, vamos lá. Queria, inicialmente, agradecer a SOBEP, né, pela oportunidade. Isso tudo começou há 2 meses atrás, quando a Manuela me convidou para fazer uma live no Instagram sobre a Covid-19 e a odontologia, especificamente a estomatologia. A partir dali surgiu o convite para uma nota técnica, e aí eu propus a Manuela que a gente compusesse um grupo para falar sobre a Covid-19 e a estomatologia. E o trabalho desse grupo converteu nessa live que a gente vai fazer hoje, que é intitulado Condutas Clínicas e Biossegurança em Tempos de Covid-19 para estomatologistas e patologistas orais. Eu vou ter a honra de dividir essa aula com o Vitor Montali. A honra é minha, na verdade, né, Águida? Eu agradeço também a oportunidade e espero contribuir para que
possamos voltar à nossa atividade com mais segurança. Isso. Obrigada, pode passar. Então, essa gerou a nota técnica sobre os tempos de Covid para a SOBEP, o próximo, que foi montada, na verdade, em cima do que eu havia preparado para a live, com a ajuda primorosa da Camila Beder, que é de Alagoas, do Fabrício Bitu, do Ceará, do Marcelo Marcucci, que é de São Paulo, que são estomatologistas ou patologistas bucais, membros da Sociedade Brasileira de Estomatologia. Junto com o Vitor, a gente elaborou essa nota técnica que gerou o conteúdo que a gente vai passar para vocês. Na nota, no final, vocês vão ver que tem uma bibliografia consultada, então isso não é o nosso achar, não é a nossa vontade, não é a nossa opinião, mas, obviamente, tem o bom senso dessas 5 pessoas e também passou pelo Conselho Deliberativo da SOBEP para que a gente pudesse publicar como documento da sociedade. Então, gratidão a Camilo, Fabrício, Marcelo e o Vitor por essa parceria para que a gente conseguisse montar essa nota técnica. Próximo, Vitor. O nosso foco, obviamente, né, a gente está montando essa apresentação baseado naquilo que a literatura nos mostra em relação, e a experiência no mundo mostra em relação à Covid-19. Né? A Covid-19 é uma infecção viral, se achava uma infecção respiratória, hoje muitos consideram como uma doença sistêmica de origem viral, causada pelo SARS-CoV-2. A primeira descrição dessa doença veio do final do ano de 2019, na província de Wuhan, na China. A partir daí, a gente teve o aparecimento em todo o mundo, né? O primeiro caso no Brasil foi no dia 26 de fevereiro. Próximo. O SARS-CoV-2 ele é um vírus RNA envelopado, extremamente pequeno, né? Aí de 50 a 100 nanômetros. Ele é um parasita intracelular obrigatório, isso é só, obviamente, a gente está dando aula para dentistas, a gente não precisa explicar microbiologia, mas aqui nessa imagem tem algo que a gente tem que lembrar quando o Vitor estiver falando da parte da biossegurança lá na frente, que é o fato do SARS-CoV ser um vírus, do SARS-CoV-2 ser um vírus envelopado, né? Então, isso nos remonta à possibilidade dele ter uma boa resposta, ou melhor, dele não sobreviver ao uso de detergentes de uma maneira geral, dele acabar sofrendo dano pelos detergentes, que são os principais produtos que a gente vai usar. E aqui também nessa imagem tem a ligação da proteína spike dele, que é uma ligação da enzima ECA2, que é uma enzima presente na mucosa oral, principalmente nos ductos e nas glândulas salivares, o que faz com que, provavelmente, esse vírus seja bastante presente na saliva, tanto da orofaringe quanto da cavidade oral. Acho que sem esquecer que o Vitor é professor de microbiologia, coisa que eu não sou, né? Não, mas tá nota 10. Se precisar falar alguma coisa sobre o vírus, sinta-se à vontade. É o que eu sempre brinco em aula, mas isso é verdade. O fato do vírus, como você já destacou super bem, o vírus, por ser um vírus do tipo envelopado, o nosso antiviral que a gente tem no momento contra o SARS-CoV-2 é água e sabão, né? Então, um monte de estratégia que um monte de gente está criando para a biossegurança, mas, na verdade, água e sabão, a gente já consegue destruir esse envelope viral e, consequentemente, diminuir o risco de contaminação. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande informação para a nossa prática de consultório, além de ser informação para o nosso dia a dia, né? E a gente tem visto isso sendo falado na mídia, mas as pessoas ficam procurando meios de proteção, e a água e sabão nos protegem de uma maneira bastante adequada em relação a esse vírus. Perfeito. Próximo. Quando a gente fala da Covid-19 no mundo, né, só para a gente atualizar, esses dados são de ontem, mas a gente tem quase 8 milhões, 8 milhões de vítimas no mundo como um todo, né? E aqui no Brasil, com quase 430 mil óbitos. Quase 8 milhões no mundo e 430 mil, quase 430 mil óbitos no mundo, né? Isso. E aí, quando a gente traz isso para o Brasil, né, que foi quem entrou depois nessa conta, também isso de ontem de noite, a gente tem quase 440 mil, quase 870 mil pessoas
confirmadas para a Covid-19. Na estatística do Brasil, a gente não vê isso na estatística mundial, mas na estatística do Brasil se fala muito dos recuperados, né? Que obviamente é a conta dos que não estão doentes, né? Dos que não estão sintomáticos hoje. E a gente tem cerca de 43.500 mortes no Brasil em relação ao Covid-19. E quando a gente se lembra disso lá em fevereiro, no primeiro caso, que a gente ficava, gente, não é possível que esse número vai chegar aqui. E chegou, né? A gente tem ainda uma curva ascendente no Brasil, o que é preocupante, e com vários lugares do Brasil saindo do regime de distanciamento social e de isolamento social, retornando a um normal, sendo que o normal não existe, porque o vírus está aí do lado de fora, né? Essa é uma situação complexa, não vamos entrar nesse mérito e nem muito menos politizar essa situação. Fato é que a gente está voltando a uma atividade mais regular, para a qual, a minha opinião pessoal, é que esses conhecimentos são ainda mais necessários da gente levar, porque a gente não vai conseguir ficar confinado em casa pelos próximos anos, e a gente vai ter que lidar com esse vírus até que se surja um tratamento efetivo ou uma vacina para ele. Próximo. O que são os sintomas ditos comuns da pandemia da Covid-19, né? Os mais comuns, na verdade, são os mais preocupantes, são febre, tosse seca, dificuldade respiratória, principalmente a febre mais alta e que não cede aos antitérmicos convencionais, tosse seca e dificuldade respiratória. Mas aí, nesses 4 meses, nesses 6 meses praticamente de conhecimento desse vírus, hoje já se consegue elencar uma lista de sintomas e desconfortos do paciente, entre eles anosmia e ageusia. A ageusia é peculiar porque a gente não conhece nenhuma doença que cause uma perda de sensação de paladar tão aguda quanto a Covid-19 traz. A anosmia, os resfriados de uma maneira geral trazem, mas dor de garganta, coriza, dor de cabeça, dor abdominal, dor no corpo, diarreia, náusea e, mais recentemente, eventos tromboembólicos têm sido associados à Covid-19. É importante a gente conhecer os sintomas, porque vocês vão ver quando o Vitor for falar lá na frente, ele vai comentar da necessidade da gente fazer uma pré-avaliação, uma triagem por telefone, por mecanismos de mensagem, por aplicativos de mensagem, para que a gente descubra se o paciente teve algum sinal ou sintoma prévio ou alguém da família tem algum desses sinais. E, por exemplo, na aula que eu dei, primeira aula que eu dei sobre isso em março, no dia 17 de março, a gente falava só de síndrome gripal. A gente falava só de perguntar para o paciente se ele tinha algum sintoma de gripe. E hoje a gente tem que perguntar uma série de outros sinais e sintomas que podem estar presentes no paciente com Covid-19. Próximo. E quando a gente pensa também na Covid-19, é importante a gente lembrar dos chamados grupos de risco, e que muitas pessoas confundem grupo de risco como se fosse grupo de risco para pegar a Covid-19. Não é isso, é um grupo de risco para que essa doença se desenvolva com gravidade, na medida em que, na maioria das pessoas, se estima que acima de 70% das pessoas contaminadas pela Covid-19 vai ter uma doença branda ou leve. E aí uma pequena porcentagem dessas pessoas pode ter essa doença de forma grave, moderada, grave, e principalmente desses grupos de risco, que são as pessoas com mais de 60 anos e pessoas com alterações sistêmicas chamadas de comorbidades, como doença cardiovascular, doença respiratória, diabetes, gestação, câncer. Aqui no Brasil já tem trabalhos bastante interessantes mostrando a obesidade como como o principal fator de risco no paciente menor de 60 anos, relacionada ao alto índice de óbito nos pacientes com menos de 60 anos. O principal risco é a obesidade. Então, são outras comorbidades que a gente deve considerar. E por que isso seria importante para nós? Porque, eventualmente, a gente deve pensar nisso quando for programar uma consulta para um paciente. Um paciente que seja maior de 65 anos, diabético, hipertenso, que esteja vindo para o consultório para fazer uma revisão de uma lesão na boca, talvez a gente possa adiar essa consulta para um momento melhor. Então, são informações que a gente tem que buscar previamente a marcação do paciente. E é importante a gente lembrar que o SARS-CoV-2 ele se espalha no ambiente
Ele se dissemina primariamente através de gotículas e aerosóis de saliva ou secreção do nariz de uma pessoa infectada para um ambiente que não estaria infectado por aquele micro-organismo. Gotículas e aerosóis, infelizmente, podem permanecer no ambiente sobre superfícies e no ar, né, o que gera uma preocupação para a gente no consultório com a geração de aerosóis que a gente tem no consultório, por quanto tempo isso ficaria no ar. Tem trabalhos que falam, o trabalho sobre cirurgia bucomaxilofacial, que foi publicado pelo pessoal da O, fala de pelo menos 20 minutos para que esse vírus possa assentar no ambiente, mas tem trabalhos que falam de 3 horas desse vírus no ambiente. O fato é que ele vai assentar e ficar nas superfícies planas do ambiente, nas superfícies sólidas do ambiente, e são essas que a gente tem que se preocupar no preparo do ambiente do consultório. Né? E ele pode ficar em superfície por vários dias, por exemplo, como tem trabalhos falando que no sapato, né, a gente poderia encontrar o SARS-CoV-2 5 dias depois, né, o que faz com que a gente tenha que criar um mecanismo não só de ir para o consultório ou de ir para o hospital, mas de deixar o sapato fora de casa, o sapato que circula no ambiente externo, aquele sapato que vai para o hospital, então deve ser uma preocupação maior. Aí já vale um lembrete que a gente conversou entre nós esses dias, assim, por conta dessa história do sapato, muitas pessoas instituíram o uso do Propé, né? E o Propé é uma controvérsia de uma maneira geral, e no cenário da Covid-19 isso não é diferente, porque o ato de colocar e tirar o Propé como protetor de sapato pode ser um evento muito mais passível de contaminação do que a proteção que o Propé pode dar para o teu sapato, que é alguma coisa que teoricamente não vai ter contato com nenhuma área dita nobre, né? Você não vai pegar um sapato e subir na cadeira odontológica, você não vai chegar de sapato em casa e subir no seu sofá, na sua cama. Então, o sapato é alguma coisa com algum nível de proteção. É importante a gente lembrar que até o momento a gente não tem vacinas e nem medicações realmente eficazes contra a Covid-19. Todos são unânimes em afirmar que a maior eficácia para evitar o contágio é o isolamento social, o distanciamento social. E não tem medicamento eficaz para evitar a evolução da doença. Existem medicamentos usados nos pacientes graves ou nos pacientes com potencial gravidade. Por exemplo, existem hospitais com protocolos de uso de anticoagulantes para que esses pacientes tenham acesso, diminuem as chances de eventos tromboembólicos que podem ser os potenciais causadores de morbidade, de mortalidade nesses pacientes. Existem protocolos que usam anti-inflamatórios potentes, como corticoide. Existem protocolos que usam a cloroquina e hidroxicloroquina. Existem protocolos usando antivirais mais potentes, mas são protocolos que não são unânimes, estão sendo pesquisados e estão sendo usados para grupos de pacientes com doença mais grave, né? E a OMS e os diversos órgãos sanitários seguem informando a gente que a gente deve evitar o distanciamento social e aglomerações para evitar a disseminação do vírus. Esse é o caminho ainda. Próximo. Quando a gente está falando disso para a nossa profissão, né, a gente fica ainda mais preocupado. Eu me lembro que quando o Dr. Altair Andrade, que é o presidente do CRO do Rio, me convidou para montar a nota técnica daqui do CRO em março, eu e a Maria Cláudia Guimarães, a gente estava muito assustado. A gente estava na primeira semana do isolamento, mas a gente ainda não acreditava que isso tudo era verdade. De verdade, eu achei, vamos falar o que a literatura está apontando, o que a China mostrou, o que a Itália mostrou, mas não sei se isso tudo é desse jeito. E né? A proximidade de nós, dentistas, com a cavidade oral é alguma coisa que deve nos preocupar bastante, e principalmente com os aerosóis gerados, lembrando que os aerosóis são gerados com procedimentos como o uso de ultrassom e alta rotação e baixa rotação, mas também pode ser gerado com o uso de seringa tríplice, por exemplo, com ar, para que eu possa afastar, remover alguma umidade naquela superfície dentária. Então, o risco de contaminação cruzada no consultório é alto, tanto do paciente para mim, quanto do paciente para minha equipe auxiliar, quanto do paciente para o meu próximo paciente. E por isso protocolos rígidos têm que ser criados e seguidos, e foram criados. A gente tem protocolos aqui no Brasil da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Conselho Federal de Odontologia. No mundo, a gente tem a ADA nos Estados Unidos publicando, o CDC publicando sobre isso, a OMS se manifestando em relação a isso. Lembrando que, como a Manuela lembrou lá no começo, não existem
verdades absolutas, ou melhor, uma verdade que é absoluta hoje, dia 15 de junho, pode mudar amanhã, dia 16 de junho. A gente viveu isso com algumas coisas relacionadas à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, a gente tem necessidade premente de que todos nós, dentistas, nos protejamos, nos adequemos ao atendimento odontológico nesse cenário. Próximo. Quando a gente está falando disso, a OMS ainda mantém a orientação, né, de que em odontologia a gente atenda urgência e emergência. Essa orientação tem sido seguida no mundo todo. Alguns países, algumas localidades têm orientações diferentes, mas baseadas na situação local. Aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, já há liberação para atendimento eletivo, baseada na situação local da doença, relacionada ao número de casos, mortalidade, ocupações de leitos. Cada localidade pode criar a sua resolução. Mas, de uma maneira geral, ainda é senso coletivo nosso de que aquilo que efetivamente possa ser adiado, talvez deva ser adiado a um cenário menos traumático, um cenário que a gente chama de mais hospitaleiro, para que a gente vá ao consultório fazer uma consulta dita eletiva. Sobre esse olhar, eu não vou me ater falando sobre odontologia de uma maneira geral, mas a gente vai falar aqui na estomatologia e na patologia oral e maxilofacial aquilo que para a gente soou como uma necessidade para que a gente vá ao consultório. Também não é uma verdade absoluta, a gente pode terminar essa live hoje e, na dúvida, surgir alguma coisa que a gente não falou, a gente discordar de alguma coisa que a gente falou. E aí, para isso, ninguém melhor do que nós, da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, para delimitar quais seriam essas atividades que a gente deveria realizar no consultório. Próximo, Vitor. Num primeiro cenário, a gente ficou pensando, o que é urgência em estomatologia? Vários colegas falaram, não existe urgência em estomatologia. E como existe urgência em estomatologia? Eu recentemente pedi para um colega avaliar um paciente com a possibilidade de biópsia, e ele falou, mas vai fazer biópsia nesse cenário? Eu não podia ir no hospital naquele dia, não podia ver a paciente naquele dia, mas vai fazer biópsia nesse cenário? Sim, vamos fazer biópsia nesse cenário, por conta da hipótese clínica da paciente. Mas, além das possibilidades que eu vou mostrar para vocês, a gente tem que considerar o bom senso, que é o julgamento clínico que a gente vai fazer de cada situação individualmente, e que a nossa formação vai nos fazer chancelar ou não a indicação de atender esse paciente. Próximo. Obviamente, a gente tem uma preocupação ainda, que a gente não vai conseguir hoje sanar, que é como retornar para os ambulatórios, para os atendimentos de grande número de pacientes. Isso, o próprio Vitor tem um projeto, Vitor, que está aí para sair está saindo do forninho essa semana, mas tem vários projetos no mundo para a gente tentar otimizar o atendimento em ambientes assistenciais, em que a gente tem 10, 12, 15, 20 pacientes sendo atendidos ao mesmo tempo. A gente ainda não tem uma verdade para isso, como parece estar surgindo uma verdade em relação ao ambiente do consultório. Mas, independente de qualquer ambiente, o que eu posso considerar como necessidade de atender o paciente no consultório? Avaliação inicial de lesão oral e maxilofacial, lembrando que hoje a gente não tem a teleconsulta direta aprovada pelo Conselho Federal de Odontologia. Saiu uma resolução na sexta-feira, dia 5, uma resolução contrária à teleconsulta. A gente está caminhando para tentar modificar isso, mas a gente não pode prestar assistência direta ao paciente em teleconsulta. Então, qualquer paciente que entre em contato conosco com uma lesão oral, eu deveria me mobilizar para avaliá-lo ou indicar alguém que possa avaliá-lo e me passar alguma informação, uma vez que a interconsulta é permitida pelo Conselho Federal de Odontologia. A avaliação de dor orofacial, ninguém merece um paciente com dor nesse cenário, e lembrando que as dores crônicas tendem a piorar no cenário de estresse, desgaste físico e emocional. Então, a gente teve um aumento de queixas de pacientes com dor orofacial e ardência bucal. A burning mouth foi quase que um aumento, uma explosão de número de casos pela ansiedade e estresse. A avaliação, cuidado e acompanhamento odontológico relacionado ao tratamento oncológico de uma maneira geral. Tanto para diagnóstico de câncer, a gente vai falar isso lá na frente, como para preparo do paciente para tratamento oncológico
e para acompanhamento do paciente que está fazendo quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço, com mucosite, risco de mucosite. Avaliação da situação clínica que esteja impactando negativamente a qualidade de vida do paciente. Isso foi uma coisa que a gente conversou entre nós, uma preocupação de um paciente que tenha uma lesão que claramente é uma mucocele, por exemplo, o dentista me mandou a foto, é uma mucocele, mas o paciente está extremamente angustiado com aquela lesão, no cenário da pandemia, com medo de morrer por conta daquele nódulo no lábio, e eventualmente isso justifica, sim, uma consulta e pode justificar até a realização de um procedimento cirúrgico diagnóstico ou terapêutico. A biópsia de lesões com suspeita de malignidade ou de agressividade ou que causem impacto negativo na qualidade de vida do paciente. Por que esse termo? Porque a gente manteve, eu e o Vitor conversamos esse fim de semana até sobre por que manter o suspeita de malignidade, né? Porque a gente recebeu informações de serviços no Brasil, públicos e privados, que não estariam fazendo nenhum tipo de biópsia, porque entende que a biópsia seria um procedimento eletivo. E no primeiro documento que eu coloquei sobre biópsias em estomatologia como indicação de urgência, que foi o do CRO daqui do Rio, eu coloquei biópsia de lesão com suspeita de malignidade ou agressividade, com uma única indicação em estomatologia dentro do contexto da odontologia geral, né? Para que a gente não criasse mecanismos que isentassem um cirurgião dentista da necessidade de diagnóstico de uma lesão com suspeita de malignidade. Isso é extremamente importante. A gente já tem enxergado uma diminuição do número de casos de câncer de boca e, obviamente, o câncer está aí, então a gente teve uma diminuição do número de diagnósticos e isso também chancela a avaliação histopatológica do laboratório, que eventualmente vai poder priorizar a análise histopatológica desse material, por conta da suspeita de malignidade, ou seja, há uma prioridade para esses casos no cenário da pandemia. Próximo. E eu coloquei ali, né, lesões que possam estar causando alteração na qualidade de vida do paciente pela preocupação, angústia e tudo mais. Eu trouxe alguns casos que vou ilustrar daqui a pouco para vocês esse cenário, né? E quando a gente está falando de acompanhamento de lesões, aqui nesse item, né, no item 6, acompanhamento de lesões com potencial de recorrência ou de transformação maligna ou que tem evolução não esperada, para justificar uma consulta de revisão do paciente. Paciente que, por exemplo, eu acompanho de líquen plano, que não teve alteração nenhuma na doença, não refere nenhuma queixa específica, e diz que clinicamente a lesão está estável, é comum os pacientes de líquen plano saberem exatamente como a doença dele se porta, talvez não precise de ir ao meu consultório para uma consulta, né? Mas um paciente que refira uma piora do quadro clínico dele, desconforto, dor local, sensação de que tem um machucado naquela região, ele deve vir ao consultório, né? Um paciente meu de leucoeritroplasia de bordo lateral de língua que eu vi em janeiro e que eu deveria rever em abril, né, 3 meses depois, esteve em consulta 3 meses depois. Essa consulta deve ser mantida mesmo no cenário de pandemia, né? Acompanhamento de lesões que recorreram. O paciente removeu uma mucocele em janeiro e a lesão voltou em março. Obviamente, a gente precisa reavaliar esse paciente ou qualquer paciente que tenha uma doença que tenha recorrido, né? Consultas de revisão, né? Apesar de alguns autores, alguns guidelines, alguns protocolos no mundo terem falado de, né, nesse cenário, usar a sutura reabsorvível para que ela caia sozinha, é bem pouco provável que a sutura caia sozinha na cavidade oral. A gente tem isso com uma frequência menor do que as pessoas acham que seria verdade. Então, uma consulta de remoção de sutura, além de ser uma consulta de pós-operatório, ela precisa ser mantida. Aqui uma observação importante para os colegas que fazem laser, né? A laser terapia oral para suporte de pacientes oncológicos ou de outras doenças que a justifiquem devem ser mantidos, principalmente se a indicação se mantém, né? Se o paciente segue o tratamento oncológico e se a doença se mantém ativa. Avaliação e cuidados odontológicos no leito hospitalar, seja em CTI ou não, seja em paciente COVID ou não, isso é uma rotina de odontologia. Dentro da Sociedade Brasileira de Estomatologia, a gente tem o grupo, uma comissão de odontologia hospitalar
que é bastante atuante, e a gente fez questão de colocar esse item na observação, como a avaliação desses pacientes deve ser mantida, se entende como necessárias para manter a saúde desses pacientes, manter a qualidade da assistência de saúde realizada no ambiente hospitalar para esse paciente. E, por último, e não menos importante, análise histopatológica de material biopsiado e revisões de lâminas quando solicitadas, né? É importante que o material que seja removido em biópsia nesse cenário seja encaminhado para o laboratório, né? E esse laboratório dê o devido processamento. Eventualmente, eu sei de laboratórios no mundo que estão processando com prioridade materiais obtidos de biópsias de lesões com suspeita de agressividade ou de malignidade. Obviamente, esse material deve ser priorizado, mas muitos estão seguindo o processamento rotineiro, apenas com um maior prazo para emissão de laudo anatomopatológico quando não há suspeita de malignidade. Então, esses foram os 10 itens que a gente agrupou para colocar como aquilo que a gente considera necessário ser realizado no consultório odontológico, no consultório de estomatologia, né? Na consulta, na avaliação de estomatologia no cenário da pandemia. Próximo, Vitor, eu botei algumas imagens clínicas aqui para mostrar para vocês. A maior parte dessas imagens são de pacientes que foram vistos nessa pandemia, são pacientes de março para cá. A imagem da esquerda é uma menina de 22 anos de idade que tinha essas lesões há cerca de 2 meses, acometendo os lábios, e a nossa hipótese clínica, até por foto, não fui eu que a biopsiei, eu estava de licença na época, porque eu estava sintomática com possibilidade de Covid, não testei positivo, mas eu não estava atendendo, foi uma outra colega que atendeu, em instituição pública até, e a suspeita clínica era de sífilis secundária, que foi confirmada por análise histopatológica feita pelo Fábio Ramon lá na UERJ, e confirmou como sífilis secundária, e ela iniciou tratamento, já está sem lesão ativa na boca, dentro do cenário da pandemia. A foto do meio de uma paciente, que também foi encaminhada para mim, e eu acabei não podendo atendê-la. A gente tem um grupo de estomatologistas que trabalha junto na Associação Brasileira de Odontologia aqui no Rio, e que, na ausência da BO, cada um está fazendo o seu consultório, como sempre fez, e por uma questão geográfica no Rio, essa paciente do meio procurou a Simone Amaral e a Andréa Rocha, que a biopsiaram com uma história de que ela tinha sofrido um trauma no palato, uma lesão exofítica com a superfície granulomatosa. O laudo foi descritivo. O Fábio sugeriu uma nova biópsia, mas quando a paciente retornou, ela não tinha mais lesão visível no palato. Mas é uma história curiosa, essa paciente tinha tido Covid cerca de 45 dias antes dessa lesão aparecer no palato. É a única coisa curiosa, ela não tem laudo fechado. As outras paciente superior do lado direito do slide, eu atendi esse sábado, essa sexta-feira passada no consultório, uma paciente com história de câncer de mama, fez tratamento, está em acompanhamento e uso de tamoxifeno, e apareceu essa pápula branca na região posterior da bochecha, indo para a orofaringe, e ela estava muito preocupada com essa lesão, pela história do diagnóstico de câncer. Não me causou preocupação, tinha uma superfície papilomatosa, pensei num papiloma escamoso, já removi essa lesão pela preocupação da paciente, ainda não tenho um laudo histopatológico. E a lesão inferior é um paciente que tinha um torus, e que foi operado durante a pandemia para tratar um trauma ortopédico, não me lembro de onde, e foi biopsiada pela Andréa Rocha. Era um granuloma piogênico. Durante o procedimento cirúrgico para o tratamento desse trauma ortopédico, o anestesista traumatizou a região do tórax da paciente. E o paciente estava muito preocupado, aflito com essa lesão. Então, são lesões desse cenário, desse momento atual. Próximo. Aqui, pacientes graves, pacientes com lesões graves, a lesão do canto superior esquerdo, um paciente que eu biopsiei ele exatamente no dia que eu me tornei sintomático com síndrome gripal na época, e não era Covid, e era uma lesão que relata que tinha 1 mês e meio de evolução. Obviamente, essa lesão tem que ser biopsiada, não tem outro meio para dar o diagnóstico, ainda que tenha a cara de carcinoma espinocelular, jeito de carcinoma espinocelular. A biópsia foi feita, o laudo foi dado pelo Fábio Ramon na UERJ, era um carcinoma espinocelular, de rebordo alveolar invadindo o lábio, num paciente de 84 anos, acamado.
As duas lesões do lado direito do slide, quer dizer, as duas fotos são da mesma lesão, a biópsia que eu fiz há uma semana, o laudo deve ter saído agora à tarde, eu ainda não tive acesso, mas provável carcinoma espinocelular de bordo lateral de língua, que a paciente afirma que não tinha isso no início do isolamento. Obviamente, isso não parece corresponder à verdade. E as duas imagens da lesão inferior, um paciente que usava uma prótese sobre implante e que no início do isolamento percebeu que abaixo dela tinha essa grande lesão ulcerada, que não doía, procurou a Simone Amaral e fez uma biópsia incisional, um carcinoma espinocelular também. As imagens são todas compatíveis, as duas confirmaram, e a do lado direito ainda aguardando o laudo histopatológico. Próximo. E o paciente oncológico, preparo para o paciente oncológico. A tela superior, a imagem superior da tela é uma paciente com diagnóstico de carcinoma espinocelular de rebordo superior, que invadia seio maxilar, que a gente fez um pouquinho antes do início da pandemia, mas que precisava ser preparada para iniciar o tratamento cirúrgico e radioterápico. A gente fez as extrações dela já no cenário do isolamento e da pandemia, para preparar ela para o tratamento. As imagens inferiores é de uma paciente de osteonecrose, que estava bem e piorou do quadro no cenário do isolamento. Ela está com medo de vir ao consultório, de manter o acompanhamento de perto, para que a gente possa melhorar o controle de biofilme, até com o uso de PDT, mas a gente tem tentado convencê-la da necessidade disso, uma paciente de câncer de mama metastático com uma osteonecrose mandibular. Próximo. Aqui a gente tem outro paciente com uma osteonecrose, que piorou também no cenário de isolamento, um paciente que vinha sem sintomas e entrou em contato com a gente, que tinha drenado extraoral, que é a foto do momento dessa avaliação e da radiografia panorâmica, lembrando que as clínicas de radiologia também têm funcionado nesse cenário em horários diferenciados. E a imagem inferior, uma paciente com uma osteoradionecrose, uma paciente que havia feito radioterapia de cabeça e pescoço, e que também piorou no cenário do isolamento, e a opção com o cirurgião de cabeça e pescoço dela foi que ela entrasse em oxigenoterapia hiperbárica nesse cenário. Do lado direito, a última foto é de uma paciente que está fazendo a radioterapia com uma mucosite da região de cavidade oral. Próximo. A foto, essa sequência aqui é de uma paciente que a gente viu no início, pouco antes do isolamento, foi biopsiada pouco tempo depois, era um carcinoma espinocelular de língua. Ela foi foi operada com a hemiglosectomia. O diagnóstico final dela foi de um N3, de um T3N1, e ela foi encaminhada para radioterapia. O artefato feito para a radioterapia foi feita nesse cenário também, através de escaneamento. Esse caso foi eu e a Simone que fizemos o diagnóstico, a Andréa Rocha, que tem feito o acompanhamento da parte oncológica, odontológica nesse caso. E o próximo. Para a gente encerrar, casos de pareceres em pacientes hospitalizados, paciente com gengivite ulcerativa necrosante, com grandes úlceras na boca, com candidose oral, com equimoses na boca. Nenhum desses era paciente ou de risco ou internado em enfermaria COVID, né? Eu não tive a oportunidade de avaliar nenhuma lesão oral de COVID, estava conversando isso com o pessoal esses dias, ainda que trabalho no hospital com leito COVID, leito de medicina intensiva e de paciente clínico. Né? Próximo. Diante disso, diante dessas possibilidades de conduta que a gente pode ter, que obviamente vão variar desde a consulta até a indicação de biópsia, medicação, acompanhamento, enfim, mas se eu decidir pelo atendimento, quer seja só uma consulta, ou quer seja a indicação de um procedimento de biópsia, de uma punção aspirativa, por exemplo, eu devo me programar para isso, iniciar cuidados prévios, programar os cuidados que eu devo ter durante o procedimento e após o procedimento, tanto comigo, quanto com o meu consultório, quanto com a minha equipe assistente, quanto com o paciente. E isso diminui o risco de transmissão da Covid-19. Tem alguns trabalhos que falam que isso zera o risco de transmissão da Covid-19. Acho que ninguém consegue zerar, nem com os equipamentos de proteção, com os melhores existentes. Se fosse assim, era só a gente entrar dentro de um escafandro que a gente não ia pegar Covid-19, mas a gente consegue diminuir o risco de transmissão dela. E aí, para saber que cuidados são esses,
Eu vou passar a palavra para o Vitor, que vai trazer para ele, para a gente, um conteúdo bastante organizado, bastante trabalhado, de maneira a criar protocolos no nosso ambiente de atendimento. E mais do que isso, fazer com que a gente valorize esse conhecimento para o nosso dia a dia. Porque só com a solidificação desse conhecimento a gente vai fazer com que a gente está assustado hoje como o novo normal, né? Como a gente vai ter que lidar nos próximos tempos. Mal comparando, é como a geração que me antecedeu na odontologia, de quem eu fui professor na época da minha graduação, no final da década de 80, início da década de 90, mudando para o uso da luva, né, para o uso da máscara descartável, o uso da luva ser trocada entre os pacientes, foi uma mudança de paradigma significativo. Para mim, hoje, a Face Shield equipara a esse momento, né? É a principal mudança para a minha vida. De resto, de uma maneira geral, a gente já usava máscara, a gente já usava luva, a gente já usava jaleco de manga comprida, preferencialmente descartável para os procedimentos cirúrgicos, né? Vitor, obrigada por ter aceito o desafio de entrar nesse comitê, né? Primeiro nós dois, e por aceitar ter entrado nessa live hoje comigo aqui. Obrigada. Como Águida, eu que agradeço a oportunidade, poder contribuir sempre é muito formidável, então eu agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, pela presidente, professora Manuela, por você, vice-presidente, mas além desses títulos todos, nós somos amigos e nos unimos também em prol de uma odontologia, então, as nossas especialidades, estomatologia e patologia oral, mais segura, e que nós possamos, então, ajudar os colegas nesse momento dessa transição entre momento pandêmico a essa retomada desse novo normal, que é o que está sendo preparado para a gente frente às circunstâncias, né? Bom, pessoal, biossegurança, né? A biossegurança, ela vem do termo bio de vida, então biossegurança é a segurança da vida. E esse termo, o dentista ele conhece muito bem, como a Águida mesmo destacou, nós utilizamos os equipamentos de proteção individual de forma muito adequada. Ocorre que, frente a essa pandemia, frente a esse novo agente, esse vírus, SARS-CoV-2, que ele tem uma afinidade de contaminação ou de entrada no hospedeiro pelas vias aéreas, então, sabendo disso, nós temos que entender que protegendo as vias aéreas durante o nosso atendimento odontológico, consequentemente, a gente vai estar diminuindo o risco de contaminação. Além disso, como eu falei lá no começo, o fato de sabermos de lavar as mãos com água e sabão, também hoje é a vacina que a gente tem, hoje é o antiviral que nós temos. Então, algumas medidas que estão fazendo parte da nossa rotina durante essa pandemia vão fazer parte também da nossa rotina daqui para frente. Então, são novas perspectivas, mas claro que, de forma alguma, a nossa profissão foi inviabilizada, de forma alguma. Vitor, só se você me permite, só vou fazer Claro. essa entrada, que é uma fala interessante. A gente, no começo do cenário da pandemia, nós fomos, no Hospital que eu trabalho, o primeiro grupo que reivindicou os equipamentos de proteção individual. E no primeiro momento foi negado, ele reivindicou a N95 ou o PFF2, e logo depois a Face Shield, assim que surgiu essa recomendação. E naquele momento o Manual da Vigilância Sanitária Brasileiro preconizava apenas para lidar com pacientes COVID positivo, né? Não, para você ter ideia, Águida, o que a gente teve de problema aqui em Campinas com a Coordenação de Saúde Bucal de Campinas. Sabe quantos respiradores PFF2 foram disponibilizados para os dentistas da rede pública? Nem imagino. 2 por mês. Então, uma a cada 15 dias. Isso foi bem chocante. A Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas, fizemos um movimento aqui e a gente conseguiu ajudar os dentistas da rede pública para aumentar a quantidade desses respiradores. Porque Sim. Não faz sentido, especialmente o dentista que trabalha num ambiente que gera muito aerossol, que gera muitas gotículas, né? E a preocupação aqui, num primeiro momento, é que não estava sendo cedido nem para os cirurgiões dentistas, só era cedido para os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que fossem lidar diretamente com o paciente COVID positivo, né? E aí a gente trouxe a recomendação da OMS, a gente trouxe os artigos da Itália, da China, e que mostravam quem lidava com via respiratória a necessidade do uso desse material,
e nós fomos ao odonto lá do hospital, a Bucomacia do hospital, o primeiro serviço não médico a receber PFF2 ou N95, e logo depois a receber a N95, a face shield. E a gente teve um baixo índice de contaminação dos hospitais, dos dentistas nos hospitais, porque foram os que primeiro se resguardaram. E mais do que isso, uma frase que você lembrou e que eu lembrei bem, nós dentistas estamos habituados a lidar, principalmente os que lidam com especialidades cirúrgicas, a lidar já com um nível um pouco acima da média de uso de equipamento de proteção individual, né? De uso rotineiro de máscara, de gorro, do óculos de proteção, da necessidade da troca disso entre um paciente e outro, e isso talvez seja extremamente benéfico para nós no cenário atual. A gente vai levar isso. Perfeito. Então, continuando esse raciocínio, o princípio número 1 em tempos de Covid é que pensar que todos os pacientes, ou equipe, ou colega de trabalho, têm potencial de estar infectados. Como nós temos visto, grande parte, 60% dos pacientes que foram infectados com o vírus SARS-CoV-2 foram assintomáticos ou tiveram um discreto sinal e sintoma, como foi relatado pela Águida logo no começo. Então, nessa ideia, quando nós entendemos que a biossegurança é a segurança da vida, então nós estamos nos protegendo, estamos entendendo que as pessoas podem estar contaminadas, as pessoas que eu estou tendo contato, consequentemente, em teoria, as pessoas estão mais cuidadosas, se cuidam mais durante esse atendimento. Então, pensando nisso, as vias de transmissão na odontologia, a gente já falou muito bem também logo no começo, que são principalmente as gotículas e aerossóis gerados pelos periféricos, seja ultrassom, seja principalmente a alta rotação, e as vias de transmissão, então, são as vias aéreas, e nós, dentistas, podemos ser contaminados no ambiente odontológico, principalmente por micro-organismos, então, uma contaminação biológica, mas existe também um risco químico, e isso, quando nós estamos amparados, utilizando o equipamento de proteção individual adequado, consequentemente, a gente diminui esse risco de contaminação. E o grande vilão hoje é o SARS-CoV-2. E como que a gente consegue, então, controlar isso, né? Isso daqui é uma situação real pré-pandemia, a prática odontológica, o dentista usava aquele equipamento de proteção individual, usa máscara porque, nossa, imagina eu vou atender um paciente sem máscara, né? Não vai pegar tão bem. E o paciente chega lá, também não tem uma medida, é tudo mais relaxado, mais tranquilo. Só que hoje as coisas mudaram. Hoje o dentista, sabendo desse risco de contaminação, principalmente pelas vias aéreas, tem a consciência que, caso ele não use as barreiras adequadas e não oriente os seus pacientes de forma adequada, ele está expondo a sua vida, a sua saúde e a saúde da sua família em risco. Então, por isso que eu bato de novo na tecla, biossegurança é a segurança da vida. É como se fosse o cinto de segurança que você tem que usar quando está usando do carro. Quando você está dentro do ambiente odontológico, os preceitos e os fluxos devem ser mantidos para que haja, então, essa segurança para todos que estão envolvidos. Para isso, existem alguns termos adequados, que são as precauções padrão. As precauções padrão, ela é um conjunto de medidas que elas devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes, independente do seu estado presumível de infecção. Então, são rotinas, são condutas que nós já temos no nosso consultório e que, a partir de agora, nós estamos nos renovando, nos adaptando ao novo normal. E isso vai desde alguns equipamentos de proteção individual até algumas condutas antes do paciente chegar no consultório, durante o atendimento e no final do tratamento entre um paciente e outro. Então, essas medidas é o que eu vou destacar agora nesse momento, pensando, então, aquele esquema da contaminação cruzada antes da pandemia e agora esse esquema, o controle da infecção cruzada pós-pandemia. Todos esses xizinhos vermelhos aí, então, são as barreiras ou a possibilidade de contaminação que foi quebrada desde que os equipamentos de proteção individual sejam feitos adequadamente, desde que a desinfecção do ambiente odontológico de atendimento seja feita adequadamente, desde que os pacientes e a sociedade colaborem utilizando as máscaras quando for sair de casa, ou utilizar álcool gel, ou lavar as mãos com água e sabão. Então,
É claro que esse daí é o perfeito, é o ideal, mas a gente tem que pensar o que é o ideal real. O que eu posso acrescentar na minha rotina de forma que não inviabilize no ponto de vista de onerar financeiramente, né? Porque a gente está vendo assim, como eu estou vivenciando muito a biossegurança, faço parte do do grupo de trabalho do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, então, e também da Comissão de Biossegurança da São Leopoldo Mandic, então eu tenho recebido muitas informações, enxurradas de informações, e muitos colegas, por medo, até por falta de conhecimento, estão tomando medidas extremamente muito altas, assim, por exemplo, colocar o UV no consultório inteiro, atender paciente com UV ligado, UVC ligado, sabe? Algumas barbaridades dessa que a gente tem visto. Então, a gente não está inventando a roda, os conceitos de biossegurança já existem há muito tempo, e o que eu vou reforçar agora são quais medidas que nos protegem, que nos diminuem o risco de infecção cruzada, principalmente para SARS-CoV-2, mas a gente também não pode esquecer que a gente já é exposto a outros vírus, a outras bactérias que também podem causar outras doenças na gente. Então, dos equipamentos de proteção individual. Essa foto é de um grande amigo meu parceirão, Heine Beck, e ele é dentista da rede pública de São Paulo, ele atende no Hospital Santa Marcelina. E ele me mandou fez uma postagem, eu pedi autorização dele para usar nessa aula, e ele então coloca odonto antes e depois no SUS. Embora o senso comum não acredite, o caminho já era trilhado há muito tempo, tirando as minhas orelhas descobertas na segunda foto. Sorry, olha que bonzinho que ele é. Então, antes, em junho antes da pandemia, então, é aquele de amarelinho, antes da pandemia, e depois, durante o atendimento já em tempos de pandemia, o que a gente pode ver de diferença que o Heine está usando. O que a gente está podendo observar nessa foto é que o Heine não utilizava em junho de 2019 a Face Shield. A gente não pode observar nessa foto de junho de 2020, ele está usando um respirador e sobrepondo esse respirador ele está usando uma máscara cirúrgica. E isso a gente consegue ver nessa foto de 2019 que ele não está usando o respirador abaixo da máscara cirúrgica. Então, o que mudou? Na verdade, houve alguns acréscimos, algumas informações a mais, mas para quem já seguia de forma adequada as barreiras de biossegurança e utilizava adequadamente os equipamentos de proteção individual, mudou pouca coisa. Tá? E o que talvez tenha mudado bastante, seja uma novidade importante, e isso é muito importante para o uso da nossa rotina a partir de agora, é o uso dos respiradores. Algumas pessoas falam de máscara N95 ou máscara PFF2. O termo adequado é respirador profissional. Nesse quadro, a gente consegue observar quais são as diferenças entre a máscara cirúrgica e o respirador profissional. Tanto a máscara cirúrgica quanto o respirador, eles protegem nariz e boca. Isso é bom. O que ocorre que a máscara cirúrgica não faz? Ela não tem esse poder de vedação, que é o que o respirador faz. Bem como ela não consegue suprimir ou filtrar, a sua capacidade filtrativa não é tão potente ao ponto de conseguir não filtrar uma partícula menor do que 5 micrômetros. Até 5 micrômetros, essas máscaras conseguem. Abaixo disso, que é então o caso das gotículas e dos aerossóis, principalmente, quem garante essa segurança é o respirador. Mas o respirador está sendo um grande problema também, né? Porque quando você encontra para comprar, ele está o olho da cara, e isso tem várias coisas que a gente vai discutindo aqui ao longo da nossa conversa. Dos respiradores do tipo PFF2 existem os 3 tipos, que é a concha, a dobrável, que é a mais comum que a gente tem encontrado no mercado brasileiro, e também tem a bico de pato. Qualquer uma é PFF2. PFF é peça facial filtrante. E quem determina se é um PFF2 ou não é o Ministério do Trabalho, que certifica e que valida as empresas que produzem esse tipo de equipamento de proteção individual. Porque até antes da SARS-CoV-2, assim, nós utilizávamos principalmente para se proteger da tuberculose, se você atender um paciente, principalmente nesses casos. E agora, frente a essa nova realidade,
é o nosso novo equipamento de proteção individual de uso rotineiro. Não apenas, eu só vou usar aerossol, vou fazer procedimento com aerossol, então eu tenho que usar. Não, em tempo de pandemia, é muito importante que você proteja a sua boca, o seu nariz e os seus olhos. Então, a boca e o nariz, o PFF2 ou N95 é a nossa ferramenta de proteção. E aí vocês encontram, em algumas vezes no mercado, alguns respiradores que têm essa válvula, né? Essa válvula pode ou não pode utilizar durante o atendimento odontológico. Se você tiver como escolher entre com válvula ou sem válvula, escolha o sem válvula. Mas se você não tiver ou com válvula ou não tiver respirador, compre o com válvula. Tá? Mas por quê? Essa válvula, ela tem um filtro de carbono no seu interior, filtro de carvão ativado no seu interior, e ela serve principalmente para filtrar ambientes fétidos. Então, quem trabalha em ambientes que tem um odor muito forte. Então, ele serve para filtrar esse ar e a pessoa sentir um ar mais palatável, vamos dizer assim. Palatável de boca, eu sei, mas também fica um gostinho na boca, né? Mas qual é o problema de usar esse respirador? Se o profissional que estiver utilizando, mesmo que assintomático, estiver infectado, existem relatos mínimos, mas que existe essa relação. Quando o profissional expira, nessa válvula o vírus consegue sair e contaminar o ambiente. Mas, novamente, caso você não tenha respirador e possa adquirir com válvula, use-o com válvula. Mas se você puder comprar sem válvula, compre o sem válvula. Ficou claro, Águida? Sim. Então tá bom. E com relação a PFF2, vai ter uma observação, né? PFF2 ou N95, ou esses respiradores, a principal informação que eu dou deles é: se botou no rosto e não incomodou, tira, porque não deve ser ele. Perfeito. E era exatamente isso que eu ia falar. Você precisa que ela aperte. Eu tive uma recente que a gente recebeu lá no hospital, que eu coloquei, e aí todo mundo olhou e falou: nossa, isso parece confortável. Eu falei: pois é, tá confortável demais. Isso aqui não deve ser PFF2. E a gente até conseguiu tirar de uso um lote inteiro que tinha chegado porque estava confortável. Mas é exatamente isso. Se não apertar o nariz, não é. Se não apertar o nariz e você estiver respirando com facilidade, está na hora de você trocar esse respirador. No começo, em abril, nós fizemos o lançamento desse e-book de forma gratuita, que pode fazer então download também por esse QR Code, de um livro, de um e-book, que quem capitaneou e foi idealizador disso foi o professor Paulo de Camargo Moraes, meu grande amigo, meu tutor, meu professor. Ele, em 2003, ele estudou isso na sua dissertação de mestrado, e durante a pandemia, a gente conversando, resultou nesse material que ficou muito legal, e que também está disponível para download. E no mês passado também a gente teve um convite muito legal da Universidade Autônoma do Chile, e que eles então eles pediram autorização para fazer a tradução do nosso e-book para o espanhol. Então, mais de 7 mil pessoas, 8 mil pessoas entre Brasil e América do Sul já fizeram o download desse material, então fica aí também à disposição de vocês, que está bem descritivo e principalmente mostrando quando você pode reutilizar ou não e como armazenar esse equipamento de proteção respiratória, que isso é muito importante. Dentre os outros óculos de proteção, dentre os outros equipamentos de proteção individual, também temos o óculos de proteção. Tem o tradicional que a gente usa com proteção lateral, só que agora também tem que ele tem essa capacidade de vedação. Veja, esse é o professor Aguinaldo Garcês, nós somos, então, os professores da disciplina de microbiologia lá na faculdade, e isso foi esses dias a gente está fazendo um monte de experimento de biossegurança na faculdade, e assim a gente tirou essa selfie para mostrar como a gente estava bonitinho. E tem uma coisa errada aí. O Vitor está de barba, é que eu ainda não estou atendendo paciente, mas quando eu voltar a atender paciente, eu vou ter que fazer a barba, e aqui, a capacidade filtrante ela fica comprometida se você estiver utilizando barba ou também maquiagem ou cicatriz, isso pode comprometer a sua capacidade. Ia comentar exatamente da tua barba ali e da maquiagem.
Da maquiagem. Não, sem maquiagem. Eu estava sem. Não da sua maquiagem, pelo amor de Deus. Mas da necessidade da gente se preocupar com isso, que é importante lembrar que, assim, se não vedou em volta, eu brinco que se você tiver com uma PFF2 e o óculos embaçar, é porque ela tá mal posicionada, porque não vaza ar por ela, porque ela tem que estar vedada. Se tiver vazando ar, tem até um teste de vedamento, né? Sim. Se tiver vazando ar, é porque ela não está filtrando de maneira adequada. Aproveitando aqui para dar dicas, então, né, do que a gente tem utilizado e feito aqui na faculdade, isso de forma sem evidência científica, tá, pessoal? Mas qual é o problema de quando você usa esse respirador por muito tempo? Ele vai umidificando e ele vai perdendo a sua capacidade filtrativa. Então, você vai respirando mais fácil quando ela umedece. O que eu fiz essa semana, eu tenho feito essas semanas lá na faculdade, sabe filtro de café, Águida? Eu recortei de forma que ele não fique para fora, mas coloquei junto do respirador o filtro de café. Vocês já devem ter visto alguns vídeos quando a pessoa coloca a máscara de pano e usa com o filtro de café, acende o isqueiro e não consegue apagar, porque ele tem essa capacidade de barreira importante. Só que eu testei esses dias utilizando com o respirador e eu percebi que fica mais úmido depois de ter usado o dia inteiro o filtro, aí eu descarto esse filtro, armazeno adequadamente o meu respirador e tenho utilizado dessa maneira, cuidando para que a sua capacidade de adaptação fique boa, porque se tiver comprometida, ela não está fazendo o seu efeito. Essa é uma dica excelente, porque eu vi vários vídeos na internet recomendando que as pessoas usassem uma máscara cirúrgica por baixo da PFF2, justamente para isso, e ela inviabiliza a vedação. Então, sim, você fica desconfortável e não protegido. E não protegido, exato. Outra coisa que a gente recomenda, alguns profissionais têm feito, é para aumentar o tempo de vida útil nesse momento. O recomendado é você usar um respirador por período. Só que a gente sabe da realidade do país, a gente sabe da realidade das coisas. Vai lembrar que é por turno. Então, por turno, exato. Só que se você utilizar uma máscara cirúrgica por fora desse respirador, você está criando uma barreira a mais. Então, se, por exemplo, você está atendendo, gera gotícula e aerossol, vai parar na máscara e não no respirador. E essa máscara ela tem que ser trocada a cada paciente, enquanto que o respirador pode ficar, então, cada turno, como a Águida bem destacou. Isso numa realidade de consultório, não estou falando de ambiente hospitalar, que aí você tem consegue comprar mais com mais facilidade, né, Águida? Nem tanto, né? Menos pior. Agora aqui estou mostrando da Face Shield, que também é um novo equipamento de proteção individual que muitos colegas utilizavam principalmente na hora de fazer uma profilaxia, por exemplo. E qual é a função da Face Shield? Então, esse escudo facial. Ele tem como importância ser uma barreira para proteger a nossa face contra gotículas. Ele não protege contra aerossol, porque aerossol ele fica em suspensão por minutos, horas, enquanto que a gotícula ela bate e fica, ou ela cai rapidinho se ela não tiver algum anteparo. Então, de forma alguma, a Face Shield substitui o óculos de proteção, substitui a máscara cirúrgica ou substitui o respirador. Então, é importante que esse novo aparato também seja utilizado de forma... De qual motivo que eu estou utilizando ele? Para proteger principalmente a área da face. Tá bom? Se tiver alguma coisa para complementar, Águida. Não, em relação à Face Shield, eu estava comentando ontem aqui em casa com meu marido que as pessoas estão usando ele como viseira, né, na rua. As pessoas colocam... Assim, ó. Não, usando tipo de motoqueiro, você viu que... Veio para frente. E não protege de maneira efetiva, porque você está protegendo de um impacto anterior de uma gotícula, então você tem que estar usando ele num cenário em que se forme gotícula, né? Conversando com alguém, operando, né? Realizando um procedimento que possa gerar essa situação. E aí a gente percebe como a gente ficou tanto tempo. Eu já tinha operado algumas vezes por face shields, achando uma coisa meio lunática, há um tempo atrás. Mas agora é sua rotina. Agora é rotina, e como que a gente fica chocado, os residentes têm feito isso, feito fotos depois de usar uma face shield numa cirurgia convencional, para as quais a gente nunca usou face shield antes, e como que a gente tem uma face shield pulverizada de gotas de sangue ou de gotas de algum líquido, e que você consegue visualizar isso na foto. Ou seja, Águida, e sabe o que eu acho que eu acho que o que é legal também é destacar que nós estamos, então, nesse novo normal e nós agora vamos passar por essa curva de aprendizado, que todos nós
já passamos alguma vez em algum momento da nossa vida e agora não vai ser diferente. Só que, graças a Deus, nós seres humanos, nós somos muito adaptáveis. E a gente vai conseguir passar dessa com certeza, né? Bom, pensando aqui dos EPIs, né? Então, o Face Shield é um novo equipamento importante para o seu uso, é recomendado pelos órgãos mundiais, federais, estaduais. O respirador tipo PFF2 ou N95 também já foi explicado pelo motivo, seja procedimento que vai fazer geração de aerossol ou não, porque se o paciente espirra, se o paciente tosse, se o paciente respira no seu ambiente, ele estiver contaminado, infectado, ele pode transmitir para o ambiente, consequentemente, você e sua equipe se infectarem. O óculos de proteção, se você não tem o óculos com vedação, pode ser o óculos de proteção normal. O óculos de grau não substitui o óculos de proteção, porque o óculos de proteção ele tem barreiras maiores e eles são mais largos do que o óculos de grau. Então, não substitui. Então, tem que adaptar, acostumar a utilizar o óculos. Eu sei que, Vitor, mas não é assim, gente. Infelizmente, é assim que funciona para a segurança da sua vida, né? Para a biossegurança. E o jaleco descartável é o que tem sido recomendado pela Anvisa e que isso tem se replicado em vários outros ambientes, é o uso de jaleco de TNT com gramatura de 40, que isso, então, ele é considerado impermeável, da mesma forma que a pele respira, ela não molha a roupa que está por baixo. Note também essa professora Almenara, que também é uma sumidade em biossegurança, que também faz parte da nossa equipe, da Comissão de Biossegurança da faculdade. A luva dela, a luva é muito importante que esteja sobrepondo o punho. Isso também é muito importante. A gente fez alguns estudos, alguns experimentos usando fluoresceína para ficar fluorescente, e a gente ficou impressionado como o punho realmente é uma área que acumula bastante gotícula quando você ativa a alta rotação. Então, a proteção do punho é muito importante pela luva nitrílica ou a luva de látex. Então, quando o paciente entra em contato para ser atendido, né? Então, essa pré-consulta, nós, no nosso documento, que vai ser liberado hoje, orientamos, então, algumas perguntas que pode ser feito ou por telefone ou via WhatsApp, para que o paciente, então, entenda que essa é uma nova realidade e que essa nova realidade, as normas devem ser seguidas para que não haja nenhuma surpresa nem do paciente com o profissional, nem do profissional com o paciente. Existem também modelos de anamnese para COVID, então as perguntas específicas com os sinais e sintomas que a Águida falou logo no começo, que também é muito importante, e também as orientações para esse paciente vir antes dele vir para o consultório, então saber que ele vai passar por um capacho que tem hipoclorito, saber que ele pode trazer a escova de dente para escovar os dentes no lavabo, então quando ele chega no consultório, lavar as mãos, lavar o rosto, escovar os dentes no lavabo, poder fazer então uso de um antisséptico, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E vejam que a secretária, a atendente, a ajudante do consultório, ela está paramentada nesse esquema. Porque não adianta só o profissional estar paramentado, porque toda a equipe existe um risco que pode estar dentro do ambiente odontológico, seja na sala de espera ou não. Então, essa orientação, se a gente vai no mercado e todos estão utilizando essas face shields, né, por que as nossas secretárias não devem estar utilizando também? E aí eu coloquei aí muito preciosismo, mas veja aí coloquei uma florzinha aí e um símbolo de não dessa florzinha para lembrar que a nossa sala agora não é mais uma sala de espera. Agora a nossa sala de espera é uma sala de transição, de preparo do paciente para ser atendido. E é o que eu vou falar também nesses minutos agora sobre os cuidados da sala de espera. É importante destacar o distanciamento social, que isso, 1,5 m mundialmente falando, evitar revistas, evitar decoração, de forma que fique mais fácil de limpar. Atendimento apenas com horário agendado, horário marcado, com as orientações encaminhadas para o paciente com antecedência. Então, são pequenas mudanças, que isso, quando você vai somando essas pequenas mudanças, dá um monte de mudanças, e que, certamente, nessa nova situação, e hoje os pacientes, pela internet, eles têm uma facilidade de informação, se o profissional tomar essas medidas
eu acredito que o paciente ele vai se sentir mais seguro de ser atendido por você. Se o dentista não está fazendo nenhuma mudança, fala, isso é balela, isso daí é coisa da mídia, aí é começar a questionar se esse paciente vai continuar indo nesse profissional, não é mesmo, Águida? Com certeza. E aí os cuidados na sala de atendimento, né? Então, no consultório propriamente dito. Essa é uma foto pré-pandemia, então antes da pandemia, mas ela já tem algumas coisas importantes, que as bancadas estão livres, mas a impressora ali se mantém. Quanto menos matérias, menos papéis, menos computadores, menos instrumentais estiverem dispostos nessa superfície, menos trabalho você vai ter para atender entre um paciente e outro, porque o aerossol ele não vai respeitar só a área da cadeira. Você acredita que a gente fez um teste lá na faculdade e o aerossol ele foi até 4 metros de distância? Então, imagina esse ambiente que deve ter uns 4 metros quadrados, nem isso. Todo esse ambiente está comprometido. Então, na verdade, em relação a isso, tem um trabalho, agora eu não me lembro de onde é, que fala assim, 100% do que está até 1,5 metro, né? 50% do que está até 2,5 metros, mas você vai ter até 4 metros. Sim. E o que tem consultório que não tem 4 metros de quadrados, né? E como é que isso fica? Mas o curioso em relação tanto à sala de espera quanto à sala de atendimento é que já era uma recomendação anterior que a gente tivesse a menor quantidade de adornos, de preferência não ter adornos no consultório, nada de jarrinho, de nada. E aí um dentista amigo meu falou assim, nossa, mas agora nem revista? Eu falei, o paciente não vai sentar, para que você quer revista no consultório? O paciente não vai sentar. Nossa, mas revista hoje é tão arcaico, revista no consultório, né? Mas o colega queria revista no consultório. Então, são essas medidas e, assim, durante o atendimento, o uso de barreiras, então, o uso de Magipac, o uso daquele saquinho chup-chup nas alta rotação, baixa, na Vamos traduzir aqui para o carioquês, o Magipac aqui é Rolopac. Isso! E o chup-chup é sacolé. Sacolé, obrigado. Só para tentar trazer termos nacionais, mais no estado. E olha que eu sou do Paraná, moro em Campinas, mas eu sou de Foz do Iguaçu. E aí lá era chup-chup também, Magipac. Mas é importante a gente saber dessas outras terminologias para todo mundo entender, participar e utilizar. A gente teve, semana passada, um artigo aceito de um modelo que a gente viu na internet, que a gente nomeou de barreira individual de biossegurança odontológica, que é feita com... Sabe aquele negócio de bordado? Como chama? Bastidor, Magipac e com TNT de 1,5 metro por 1,5 metro. E a gente fez em ambiente clínico, a gente fez uma metodologia lá, que eu posso falar isso mais para frente em outro momento, e diminuiu muito a dispersão desses micro-organismos. Então, mais de 90%, Águida. Então, é uma alternativa também para a gente começar a pensar nessa nova adaptação, né? Cuidados com o paciente. Então, essas orientações antes do atendimento e o que o paciente vai bochechar. Você quer falar disso ou eu falo? Pode falar e eu entro logo a seguir. Muitos estudos têm sugerido de utilizar alguns antissépticos que eles sugerem que têm ação virucida. Dentre eles, o peróxido de hidrogênio é 1%. No entanto, grupos brasileiros têm demonstrado, e isso foi muito importante, semana passada ou retrasada, capitaneado pela professora Karen Ortega, que demonstrou que não existe nenhuma evidência que o peróxido de hidrogênio tenha essa ação antisséptica. Então, no nosso guia já, nesse documento da SOBEP, e também isso seguido pelo CROSP, seguido lá pela instituição onde eu trabalho, também nós estamos tirando o peróxido de hidrogênio, que era uma verdade absoluta até semana passada, e que hoje o que é o melhor neste momento, em momentos de pandemia, é o uso da clorexidina. A boa e velha clorexidina, 0,12%. Só uma observação disso, uma coisa que a gente conversou, a gente até tirou a clorexidina do nosso documento, o peróxido do nosso documento na sexta-feira, né, depois de assistir a live da Karen e de ler o artigo da Juliana, e que estão nas nossas referências.
porque realmente a gente também não tinha encontrado, né, Vitor, nenhuma unanimidade, nenhum artigo que chancelasse o peróxido como alguma coisa que pudesse efetivamente diminuir a carga viral, ou mais ainda, matar o vírus na cavidade oral, que seria essa a pretensão. E, mais do que isso, a gente também não encontrou nenhum artigo que chancelasse que a clorexidina 0,12% não seria eficaz. E aí, a gente lembra aquele slide lá do começo que mostra o envelope do vírus, e lembrando a ação da clorexidina em cima dos vírus envelopados, por que não agiria nessa concentração no SARS-CoV-2? E lembrar só uma outra observação: no nosso documento a gente colocou ou qualquer outro antisséptico se não tiver clorexidina, que na verdade se entende que para a microbiota bucal a importância é diminuir a quantidade de micro-organismos da boca pré-procedimento, né? Diminuir a carga de micro-organismos da boca. Então, se a gente não tiver nenhum antisséptico e mandar o paciente bochechar 1 minuto com água e ele cuspir, a gente já tem uma chance menor de pegar qualquer doença desse paciente, que vai diminuir a carga de micro-organismos na cavidade oral. E eu acrescentaria também, de nada adianta você utilizar um antisséptico se você tiver um biofilme maduro. Então, o que nós temos recomendado também, se for possível, do paciente trazer a escova e escovar os dentes antes de utilizar o antisséptico. Isso, sem dúvida, é extremamente importante, e a gente não quer aqui criar nenhuma polêmica, a gente está aberto à discussão, mas a gente, baseado no princípio da sociedade de chancelar ou apoiar aquilo que está baseado em evidências, e ainda o próprio peróxido de hidrogênio, ele é controverso na literatura, com a possibilidade de, eventualmente, ele ser carcinogênico com uso repetido, e com as falas de alguns colegas, de algumas pessoas leigas que ouviram falar nisso e passaram a testar rotineiramente com peróxido de hidrogênio em casa, sendo que a gente não tem ainda nenhuma comprovação real de que ele seja capaz de matar o vírus. Sim, perfeito. Então, só complementando, o uso do gorro, de óculos de proteção e do campo descartável para o paciente é importante também para que essas barreiras para que durante o atendimento o paciente não saia contaminado com esse micro-organismo ou com esse vírus que saiu da boca e foi para o cabelo, e isso ele pode levar, em teoria, esse vírus para outras pessoas também. Então, é por isso que é importante o uso desses equipamentos de proteção individual para os pacientes também. Agora, eu vou, só para a gente finalizar, eu vou para a parte dos patologistas, né? A gente estava falando que era de estomatologia, que era a parte clínica, e agora eu vou falar agora para os meus colegas patologistas, que como eu, pode falar, acho que você vai falar alguma coisa, Agda? Não, só comentar antes da gente for para os patologistas, lembrar que todos esses cuidados que a gente falou na assistência ao paciente do consultório, eles se replicam nos ambientes hospitalares, havendo apenas a necessidade de ajuste em relação à comissão de infecção hospitalar de cada hospital, que muitos criaram protocolos específicos para avaliação de cavidade oral, e que, obviamente, para que eles não sejam seguidos, você tem que apresentar uma justificativa técnica para isso dentro dos ambientes hospitalares, quer seja para o atendimento à beira do leito, quer seja à beira do CTI ou na cadeira odontológica ambulatorial. Perfeito. Não, eu acho que complementou e, assim, são as novas realidades, né? Bom, então, para os patologistas, né, meus amigos patologistas, aí, mando um abraço para todo mundo. Agora, dia 13 de maio, saiu essa regulação da Organização Mundial de Saúde, que é um passo a passo das medidas que nós devemos nos proteger. Mesmo que o patologista não esteja em contato direto com o paciente, o material biopsiado vai para o consultório, ou nesse laboratório existem colaboradores. Então, essas novas filosofias ou essas novas medidas a gente também tem que incrementar para o novo serviço de diagnóstico histopatológico. Então, nesse documento da Organização Mundial de Saúde, eles destacam que os vírus, o SARS-CoV-2 pode se manter de 7 a 9 dias em superfície inanimada. Pensando nisso, então imagina o risco desse vírus aí manter esse tempo durante qualquer procedimento, seja no consultório, seja no laboratório, né? O que eles também recomendam, da mesma maneira que na clínica é recomendado, considere que todos os pacientes, todos envolvidos estão infectados, também nesse guia considera que todo material pode correr o risco de estar infectado. Então, dessa maneira, eles sugerem e recomendam que os patologistas e a equipe que vai entrar em contato com o material estejam trajando os equipamentos de proteção individual.
seja então as luvas, o respirador PFF2 N95 e o óculos de proteção. Então, nesse artigo, é esse resumão que eles falam, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Esse é um outro artigo, que inclusive foi a Águida que me passou, que eu acho que foi o Fábio Ramon Pires que te passou também, não foi? E aí é sobre um estudo italiano mostrando a experiência que eles tiveram em relações de medida de biossegurança para exame citológico e exame histopatológico. É um artigo bem interessante também desse ano, e eles destacam algumas dicas, alguns movimentos que eles fizeram e que também pode servir para nós patologistas. Então, a orientação da equipe, sabendo que ele pode ficar de 7 a 9 dias em superfícies animadas, o uso de desinfetantes adequados, que hoje se recomenda em vários órgãos o uso do hipoclorito de sódio a 1% ou o álcool 70%. Eu deixei um asterisco aí para o álcool 70%, porque não adianta nada você só passar passar o álcool e passar uma vez só a folha de papel. Caso você queira utilizar o álcool pelo custo dele, e por ele não, para a superfície de metal, ele não oxida, você tem que fazer por 3 vezes essa limpeza. Só assim que o álcool ele vai ser efetivo, porque no primeiro momento ele fixa, o material biológico pode ficar fixado, como tanto a gente usa ele como uma solução fixadora em alguns tipos de exame, né? O que eles mostram também, o que eles recomendam, é que o formol e o glutaraldeído, eles fizeram um exame de PCR e analisaram que ele inativa o vírus. Então, eles perceberam que a relação dose é uma relação dose dependente. E lá no serviço deles, eles recomendam que o material fique no formol por 48 horas até o momento da macro. Tá? Outra coisa que eles recomendam é o uso, no momento do exame macroscópico, fazer em fluxo laminar de nível de segurança biológica número 2, que então é uma capela mesmo, para que isso, então, você proteja você e a sua equipe nesse momento do exame macroscópico. Gostaria de fazer uma ressalva agora com um pouco de experiência, da nossa experiência lá do nosso serviço, que o nosso serviço não parou durante a pandemia, diminuiu, infelizmente, a quantidade de casos que chegaram devido à diminuição dos atendimentos dos profissionais, mas de forma alguma o nosso trabalho parou. O que acontece é que a gente teve que se adaptar a essas novas realidades. As nossas secretárias, elas foram home office, então elas levaram o computador da faculdade para a casa delas, para elas liberarem os laudos do patologista de casa, então tudo enviado por e-mail, esses laudos. Cada patologista tem um microscópio em casa, então uma vez por semana o patologista da semana faz a macro, numa quarta-feira, e na quinta-feira o patologista busca essa lâmina e ele libera o laudo e manda direto para o e-mail da secretária. Então são novas abordagens e que são novas realidades e que durante a pandemia a gente está fazendo assim e está sendo legal também. É uma nova maneira de trabalhar. É ruim porque quando você está lá no laboratório, você chama seus colegas, né? Você mostra, você discute, e desse jeito a gente está fazendo agora, tirando foto e manda no WhatsApp para que a gente continue trocando essas experiências. E o último artigo que eu gostaria de mostrar é sobre esse artigo publicado na Journal of Clinical Pathology, mostrando que eles detectaram em material fixado de um paciente que ele estava com carcinoma de língua. Então, eles conseguiram, por análise de PCR em real time, analisar que a língua daquela lesão, a lesão biopsiada, que era um carcinoma epidermoide, foi identificado a presença do SARS-CoV-2. Então, eles identificaram o COVID 2 dias da remoção do tumor. Esse paciente ele não tinha COVID quando entrou, ele desenvolveu a COVID dentro do hospital e foi feita essa detecção no material parafinado. E onde foi encontrado? No tumor e na glândula submandibular. Então, se a gente for lembrar lá do começo da aula também, quando a Águida foi uma microbiologista maravilhosa, explicando, então, os receptores, das afinidades que existem dos receptores spike que se ligam nas nossas células, mostrou que na glândula submandibular também tinha. Só que no linfonodo que já estava com metástase e no lavado broncoalveolar, não foi positivo para o vírus SARS-CoV-2. Então, isso é muito interessante. Então, o que esse artigo também recomenda é que seja paciente que você suspeito de SARS-CoV-2 ou não, o que nós
recomendamos, o que esse artigo recomenda, o que a gente tem feito lá na nossa faculdade, é a desinfecção dos frascos com álcool 70, só tomando cuidado para não apagar a caneta, apagar a etiqueta do que o clínico mandou o material, porque daí vai virar uma bagunça total. Mas é importante que faça, então, essa desinfecção do frasco com o material que foi mandado para análise. E eu acho que essa minha fala, eu termino com essa frase, é uma frase que ela cabe muito para o momento e cabe em várias situações, que quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. É do Dom Helder Câmara, ele foi muito importante na década de 1890, em Recife, e ele... 1980. 1800, muito antigo. 1900, não é? 1900? 1900 é uma coisa. Ah, então não é tão antiga. Para ver, não, eu me lembro, eu não sou tão velho, eu me lembro dele. Então, ele falava essa frase, eu achei muito boa essa frase dele, e eu acho que, pensando em biossegurança, é o que está acontecendo com a gente nesse momento, pensando em novas estratégias para que nós, profissionais, tenhamos mais segurança para a retomada das nossas atividades clínicas. E patológicas também, né? Isso, Vitor. Passa aí o próximo. Assim, essa frase, eu estou chegada em frases para encerrar a aula, não tinha colocado nenhuma, acho que não era eu que ia encerrar, mas essa sua frase, acho que ela... Não, foi a minha fala, agora é a sua. Então, não, mas essa frase daí, eu resolvi... Não, peraí que meu fone caiu. Eu resolvi não colocar nenhuma frase quando eu vi a sua, porque ela se encaixa muito bem no desafio que a gente está vivendo hoje, de retornar à prática, né, de um medo, e como eu falei na live que eu fiz aqui na Praçobep lá em abril, eu falei assim, óbvio que a gente tem medo de voltar à ação, né, é óbvio que a gente está com medo de agir, eu não tive Covid, você tem medo de pegar, a doença segue o curso, a sensação que eu tenho é que a doença segue o curso que ela quer nas pessoas que ela contagia, não segue, como diz uma amiga minha, a doença podia ler o mesmo manual que a gente leu de virologia, mas não leu, né? Então a gente tem medo, mas quando a gente tem medo, a gente descobre que a gente tem coragem, né? E quando a gente tem coragem, a gente descobre que a gente se apaixona, e aí vem isso que você falou, do quão apaixonante é você reinventar esse retorno, você se ajustar a essas rotinas. A gente está tentando montar alguma estratégia para o retorno do atendimento da Associação Brasileira de Odontologia, inclusive do ambulatório de estomatologia. O presidente da BO pediu para eu ajudá-los nessa missão. A gente não sabe muito bem qual é o caminho, mas, obviamente, a gente tem que voltar. A gente tem uma população que tem assistência e que precisa disso. Bom... Só corrigindo, o Dom Helder lá... Você foi olhar, né? Fui olhar, não, eu acho que eu vi errado. É 1999, quando ele faleceu. Tá vendo? É uma boa saber. Desculpem a falha. Nada. A gente queria aproveitar esse finalzinho aqui, antes de eu passar a palavra para a Manuela, queria agradecer... Desculpa. Queria agradecer às 5 pessoas responsáveis por essa nota técnica, né? O Marcelo, o Fabrício, a Camila, o Vitor e eu. Não é uma verdade absoluta, né? Eu já anotei aqui 2 coisas que talvez a gente já faça o primeiro update da nota, alguma coisa que a gente vai estar sempre atualizando, e esse é o momento atual que a gente está vivendo, né? A gente está se atualizando o tempo todo, não existem verdades absolutas para isso. Mas a gente não poderia ter feito esse documento se a Manuela e a diretoria toda, o Conselho Deliberativo todo da SOBEP não acreditasse que a gente poderia fazer um documento representando a SOBEP. Então, é uma honra imensa ter podido fazer isso, e é uma honra imensa ter podido dividir isso com essas pessoas. É muita gratidão da gente nesse momento de tentar ajudar os colegas dentistas que estão paulatinamente retornando ao que o Vitor não gosta dessa expressão, ao novo normal, né? Eu tentei plantar esse nome para a live, mas não convenci o Vitor. Mas, assim, é um novo normal para a gente, né? Mas eu falei várias vezes, você viu que eu falei várias vezes. Eu vi, fiquei orgulhosa da minha lábia com isso, mas, assim, a gente nunca precisou, por exemplo, só para encerrar do quanto que é o novo normal, a gente nunca precisou entrar e sair do consultório de máscara, né? A gente nunca precisou, por exemplo, ao usar aerosol no consultório, deixar para tirar o respirador na sala de espera, né? Que é a recomendação, que você não tire o respirador no ambiente que foi gerado o aerosol. Senão não faz sentido, né? Senão não faz sentido, exatamente. Não faz sentido você ter um aerosol, uma PFF2 na sala de atendimento e abaixar ela para tomar café,
né? Se você precisa dela, você não pode tomar café. Então, é óbvio que isso é um novo normal, porque a gente está tendo que o tempo todo está dando comando para o nosso cérebro para que isso funcione, né? Então, só encerrando, agradecer de maneira bastante veemente a esse grupo que fez a gente conseguir colocar esse documento em nome da SOBEP e a Manuela pela oportunidade. Obrigada, Manuela. A gente vai disponibilizar agora, né? Vai ter pergunta ou não? Tem Vai ter dúvidas? Temos perguntas então, aqui. vamos. Diga, como guria. nós estamos ao vivo, você sabe que o cachorro em casa late, então desculpa, pessoal. Bom, se aqui na minha rua não passar o caminhão do ovo, a Kombi do ovo vendendo ovo, porque eu moro no subúrbio, no Rio de Janeiro, passa vendendo ovo, entendeu? Bom, queridos Águida e Vitor, muito obrigada. Foi super esclarecedor. Eu acho que algumas pessoas já estão mais familiarizadas, que já estão atendendo, né? Outras pessoas vão retomar os atendimentos, e eu tenho certeza que tanto a aula de hoje como a nota técnica que vocês, junto com os demais membros desse comitê, organizaram, vão nos auxiliar muito, né? Tem muitos desafios, eu acho que vocês colocaram muito bem os desafios das universidades. A nossa sociedade ela está muito relacionada também com o ambiente nas faculdades, né? E muitas estão fechadas, né? Acho que todas estão fechadas para o atendimento clínico, algumas com ensino remoto emergencial na parte teórica, mas acredito que a parte de atendimento de pacientes em todas estejam ainda fechado para atendimento. Mas nós temos que retomar, porque as lesões continuam, as doenças continuam. Inclusive, o Larry David, que é o co-criador da Seinfeld, ele escreveu no New York Times que ele tinha algum problema com o Covid, porque era um momento de anarquia e um potencial momento de emergências odontológicas, né? Então, nós temos um momento muito difícil, porque o cirurgião dentista, ele lida com essas situações de emergências, e nesses 2 meses a gente teve que começar a aprender como lidar com tudo isso. Acho que hoje a gente está um pouco mais maduro, mas tem muito para descobrir ainda aí pela frente, e sem dúvida, a gente tem visto que os brasileiros têm participado ativamente das publicações, né, que estão saindo nos últimos tempos no que diz respeito a manejo de lesões, a entendimento de possíveis lesões bucais, a mesmo essas identificações de como a gente pode trabalhar melhor com esses pacientes em termos de biossegurança. Então, muito obrigada a vocês dois por terem vindo aqui hoje trazer essa aula tão rica, e também a toda a comissão que participou da organização dessa nota técnica. Essa nota técnica, então, ela vai para o e-mail dos sócios, ela vai ficar disponível no site da sociedade, e a gente vai pôr o QR Code aí, Vitor? Já está aqui. Então, quer botar as dúvidas o QR Code. Você quer fazer as dúvidas ou não? Não, deixa aí para o pessoal, deixa ali que eles vão fazendo escaneando. Isso. Tá? E aí a gente Manuela, só para te passar, assim, eu e o Vitor, 3 minutos antes de entrarmos no ar, estávamos comparando a primeira live da SOBEP, apresentar um caso clínico para a SOBEP, plateia cheia, primeiro caso clínico da vida. Era assim que a gente estava sentindo hoje, entendeu? Aquele silêncio, né? Não, e é uma descoberta para todo mundo, se vai dar tudo certo, de entrar no horário certo, mas... Enfim, estamos nos redescobrindo, né? Peraí, que eu até baixei o aplicativo do QR Code aqui para poder... Isso aí. Bom, temos alguns questionamentos. A Laudenice Pereira colocou que ela tem muito anseio que a gente consiga chegar num equilíbrio. Por quê? Porque é delicado admitir a espera de 2 horas entre cada atendimento. Como serão os atendimentos no SUS e nas clínicas escolas? Como que vocês veem isso dentro do conhecimento que vocês têm, do cenário que nós temos frente ao Covid, em termos de planejamento para a volta de atendimentos nas escolas e para o que já está sendo feito nos atendimentos do SUS? Eu achei essa pergunta muito boa, agradeço. De acordo com o CDC, que é a Vigilância Sanitária lá dos Estados Unidos, eles recomendam que o atendimento, então você fez o atendimento do paciente saiu, então sai toda a equipe, e aí você esperar 15 minutos contado no relógio para que as gotículas e os aerossóis que estão em suspensão vão para a superfície, vão para o chão, vão para a cadeira e vão assim por diante. Ou pelo menos a maior parte do que... A maior parte, exato. Não são todos, exato. Tanto que a gente viu, a gente fez testes, a gente fez até 1h30, e em 1h30 também tinha
crescendo nas suas plaquinhas de Petri. Mas o que é importante? Que tenha corrente de ar. Então, você deixar a janela aberta do seu consultório para que haja essa corrente de ar. O que acontece de 2 horas, como a colega bem disse? Em alguns serviços, em hospitais, isso a Águida pode falar melhor do que eu, eles têm sugerido que, como não tem janela em alguns hospitais, consequentemente, você tem que aumentar o tempo entre um atendimento e outro. Confere, doutora Águida? Sim, só que na prática Não, é inviável, né? é inviável. Se torna Então, inviável. o que você, por exemplo, a própria recomendação da AO, né, em relação às cirurgias maxilofaciais, cirurgia de cabeça e pescoço, com geração de aerosol, depois de um procedimento de intubação no centro cirúrgico, é que a gente só fique dentro da sala, que intubação é um dos procedimentos que se gera maior quantidade de aerosol, e numa sala fechada, sem janela, como é uma sala de centro cirúrgico. Você faz isso, a intubação, só com o anestesista e o auxiliar na sala, a equipe cirúrgica de fora, e a equipe cirúrgica deve demorar, no artigo da O, fala 20 minutos do lado de fora, e só depois entrar, para que quando ele entre, a maior parte do aerosol já tenha caído, vamos dizer, esteja nas superfícies. E aí a gente vai tocar a cirurgia, porque obviamente não é esse momento em que você vai poder desinfetar a sala. E ao final da cirurgia, se espera 20 minutos para se fazer o que se chama de limpeza final do ambiente. O que a gente tem feito nos hospitais é uma limpeza dita terminal após cada procedimento francamente gerador de aerosol, né? Então, que é a limpeza em que você desinfeta todas as superfícies do ambiente. E é essa recomendação que tem sido feita em muitos protocolos, em muitos guidelines de limpeza para odontologia, né? Em que você espere esses 15, 20 minutos e faça a limpeza que eles chamam de terminal, que é a desinfecção de todas as superfícies do ambiente e não só daquelas próximas à área de atendimento, né? Águida. Mas saiu um protocolo agora, se eu não me engano, que falava de 3 horas de intervalo, o que dá um paciente por turno. É isso que eu ia perguntar. Nas universidades vai ser completamente diferente a rotina também, Sim, né? E aí vem a angústia de como é que você vai botar 20 duplas, 20 boxes atendendo sem parede, no máximo tem divisórias entre os boxes, né? O artigo que deve estar para sair do Vitor vai ser bem interessante em relação a isso, que é um protetor individual em que você diminui esse aerosol gerado para o ambiente, mas é alguma coisa completamente diferente. Eu não sei como os dentistas vão se ajustar a isso, entendeu? E que não é do Vitor, né? Que isso é uma coisa que a gente viu na internet, desculpa. E que, não, só para dar o devido valor aí à internet. Mas você né? resolveu investir naquilo E a gente testou e eu viu que te mandei funciona. uma foto perguntando que maluquice era essa. Você falou, não, a gente testou e parece que vai funcionar isso, entendeu? Foi, é verdade. Mas, assim, Manuela, só em relação à resposta da colega aí, assim, a gente ainda não tem o caminho de como as coisas vão voltar no SUS. O que é fato bom senso vai ser necessário, a gente nunca mais vai atender um paciente em sequência do outro sem limpeza de cadeira, sem desinfecção de superfície, sem troca de equipamento de proteção individual, aí incluído o jaleco descartável, né? Isso é fato. Agora, como é que a gente vai fazer para lidar com essas potenciais 2 horas do aerosol no ambiente? Talvez se desenvolvam projetos de exaustão para ambientes de assistência, isso já tem projetos andando, e de colocação de filtros EPA em ambientes de ambulatório. Talvez UV esse seja também, o caminho. Sim. O ultravioleta, existem projetos em andamento para isso. Mas eu estou botando fé no Bibo, viu? A Bibo, a Barreira Individual de Biossegurança Odontológica, é a minha esperança para ajudar. Nenhuma delas tem resposta absoluta, porque imagina você chegar para uma universidade e dizer, para funcionar essa clínica, você vai ter que botar filtro EPA no ambiente, você vai ter que criar boxes individuais para cada aluno atender. São todas situações hipotéticas, mas que poderiam ser reais e que são inviáveis no cenário nacional, entendeu? Então... Muito bem. Bom, vamos para a próxima pergunta da Gisele Fabre. Tenho dúvidas sobre a utilização de 2 luvas. Há consenso baseado em evidência científica? Não há consenso. Na verdade, essa falsa impressão que utilizar 2 luvas é o grande problema, sem contar o atrito entre uma luva e outra. Então, não é recomendado que se utilize 2 luvas. Certo, doutora? Sim, Águida? Corretíssimo. E você ainda tem um problema da perda do tato. Então, para procedimentos cirúrgicos ou procedimentos de alto refinamento de movimento, você perde a acuidade do movimento e, com isso, você diminui a sua destreza e, com isso, você aumenta o risco de acidente pérfuro cortante.
Isso é uma fala antiga desde a época da AIDS, que se começou a usar muito luva, porque assim, para o SARS-CoV-2 parece que o sangue não é o vilão da contaminação, né? Parece que a série vermelha do sangue não transmite, tanto que se permite a hemotransfusão e ainda não se sabe o potencial de transmissão por acidente pérfuro-cortante. Mas, em relação a outras doenças, a gente já sabe, toda vez que a gente perde o tato e aumenta a chance de acidente, é pior. Mas eu ouvi de alguns médicos não cirurgiões, médicos que estão usando luva como equipamento de proteção individual para o toque apenas, ou seja, o médico de CTI de Covid e enfermeiro de CTI de Covid, que tem usado a segunda luva para que, quando tire a primeira, ele se mantenha com a segunda para o momento da desparamentação. Sim. Né? E para que quando ele mas fosse é hospital, né? Mas sim, no consultório... não é para o ambiente cirúrgico, mas e aí essa história das duas luvas acabou sendo trazido para o ambiente de atendimento, né? E aí, vou me proteger melhor, eu vou botar duas luvas. Isso não é verdade, a gente acaba se expondo perigoso. mais. Uma preocupação que vale ao lidar com um doente de um risco maior, ou que a gente esteja mais preocupada, é usar luva cirúrgica, porque tem o punho mais longo. A luva de procedimento, a gente não consegue cobrir o punho do avental e expõe a área crítica do punho, como o Vitor lembrou quando ele falou. E hoje eu estava lembrando disso quando eu botei uma luva de procedimento para tirar a sutura de um paciente. Eu tirei e botei uma luva cirúrgica para poder cobrir o punho, né? Então, vale talvez... E a luva cirúrgica ela é mais espessa do que a luva de procedimento, mas tem um custo maior, então tem que avaliar. Mas é apenas uma questão de segurança mais emocional do que real nessa situação. E que não é indicado usar duas luvas. Perfeito. Não é indicado usar duas luvas. Vamos lá, que nós já estamos com 1h40. Vamos nos dirigindo para o final. Então, a Tuane Schmidt perguntou qual o tempo que o respirador facial PFF2 deve ficar armazenado no pote para poder ser reutilizado. Muito boa pergunta, também gostei. O que a gente tem recomendado aqui na faculdade é que cada profissional tenha 4 respiradores e 4 potinhos, que você vai colocar lá, o número 1, 2, 3, 4. Então, quando você usa o respirador no dia 1, tá, você vai colocar no pote 1, você pode fazer escrever na caneta e depois você vai usar o pote do outro dia, o pote 2. E, consequentemente, o pote 3 até o pote 4. Quando você chegar na quinta-feira, pensando então de segunda a quinta, você vai usar novamente o pote 1, o respirador 1. Então, assim você consegue, com 4 respiradores, você consegue passar um mês. Acho que tem uma recomendação do CDC que fala de 5 máscaras, né? Porque você esperaria os 5 dias, que seria o tempo máximo do vírus em qualquer superfície inanimada. E eu tenho um colega também, intensivista, que ele falou que ele tem 7 máscaras. Né? Ele criou 7, porque ele falou, na dúvida, se eu precisar ir no hospital ver, eu tenho 7 máscaras e marca por dia, né? A gente fez isso no consultório, como a gente não vai todo dia no consultório, então tem um potinho com 2 máscaras de uso no consultório, e a gente marca, e aí só vale uma recomendação interessante, é que nesse trabalho do CDC, acho que foi no do CDC, que fala que a gente deveria usar no máximo 4 ou 5 vezes essa máscara. O ato de tirar e colocar, isso, né? O ato de porque tirar e colocar, porque você perde a vedação, sim, né? Ou respirador, Águida. Respirador. Desculpa. Ou tirar a qualquer tempo, se ela se tornar úmida tanto na parte externa quanto na parte interna, porque ela perde o poder de filtragem. Né? Então, isso por exemplo, se eu tiver 7 máscaras, eu vou conseguir usar 4 semanas cada máscara. Então, eu consigo ter aí um mês de uso de máscara, entendeu? A gente consegue usar dessa maneira. É como todo mundo tem feito, mas além da caixa, você tem um meio de botar numa folha de papel ofício dobrada, com um buraco também, que é dobrável, né? Essa é a máscara que é a mais usada no Brasil, é aquela dobrável. Você consegue encaixar ela dentro de uma folha também, para quem não tem o pote. Né? São meios de armazenar com segurança a máscara. Perfeito. Bom, o Danilo dos Reis fez a seguinte colocação. No International Journal of Oral Science foi publicada a diretriz sobre o uso do peróxido de hidrogênio 1% ou a povidona, né, o povidina 0,2. Na live foi citada a clorexidina. Não seria melhor associá-los? Na verdade, o artigo que ele cita, eu acho que é o único artigo que chancela o peróxido de hidrogênio e a povidona,
Povidona não tem no Brasil, então não vem ao caso a gente entrar com a possibilidade de bochecho com povidona aqui, porque a gente não tem ela em solução para bochecho no Brasil. A gente não tem nenhum outro artigo que chancele o peróxido de hidrogênio como antiviral, como uma substância que em bochecho seria antiviral. E a gente ainda tem uma outra controvérsia aqui no Brasil, porque a gente não tem ela a 1%, a menor concentração que a gente tem no Brasil é a 3%, o que requeriria uma diluição a mais, que para uso rotineiro deveria ser feito de modo em farmácia magistral, né? A gente não deveria fazer essa diluição no consultório, a gente deveria solicitar essa diluição e ela não é estável no ambiente, então a gente deveria fazer essa diluição e ela deveria ser usada por dia de diluição, o que dificulta. A gente chegou à nossa versão anterior a essa da nossa nota técnica, a gente mantinha peróxido de hidrogênio e ou clorexidina. Até que a gente leu 2 artigos que questionam a veracidade ou a realidade do peróxido ser virucida, né, dele conseguir exterminar o vírus na cavidade oral. Então, a gente preferiu tirar o peróxido, porque a gente não tem confirmação nem que sim, nem que não, e aí você indicar o bochecho de uma substância que a gente não tem certeza que é efetivo, ainda que a gente também não tem certeza que não é efetivo, vamos manter a clorexidina, que nos artigos que questionam a clorexidina, eles usam clorexidina a 0,02%, né? A Vitor está aí para não me deixar mentir. Sim. Que, na verdade, a gente está aí, nesses artigos, está usando uma clorexidina muito mais diluída do que a clorexidina a 0,12 que a gente usa para bochecho, né? Então, a gente não estaria comparando nos artigos que falam da ineficiência da clorexidina e relatam essa ineficiência em relação aos coronavírus anteriores, ao SARS-CoV-1 e outros coronavírus, não tem em relação a esse. Mas falam sempre da clorexidina a 0,02%, que é muito mais diluído do que o que a gente usa. Alguma coisa mais, Vitor? Não, é o completo. Assina embaixo, só aqui, ó. Bom, queridos, lá no chat no YouTube tem vários agradecimentos, os parabéns a vocês pela excelente aula, e tem também um comentário que o saco lá no Nordeste é saco de din-din, o sacolé e etc. Então, também para a gente... então esse vamos nosso mudar Brasil... saco de din-din para cá. Que eu gostei mais do din-din. Eu também gostei. Queria, mais uma vez, em nome da diretoria, agradecer vocês, nesse momento tão importante e tão difícil, vocês terem realmente se debruçado e terem montado essa apresentação para esclarecer, tirar algumas dúvidas para a nossa comunidade. É papel da SOBEP realmente trazer conhecimento, divulgar conhecimento em alto nível, como nós tivemos aqui hoje com vocês. Então, o nosso muito obrigada a vocês e toda a equipe, né? A Camila, o Fabrício e ao Marcelo, que também trabalharam com vocês. E queria aproveitar, gente, também para convidar todos para começar. A gente vai começar a inscrição para a primeira reunião online, né, da SOBEP na próxima segunda-feira. Então, essa semana nós ainda estamos organizando o site, enfim, mas na próxima segunda-feira nós teremos, então, no ar as inscrições para a nossa primeira reunião online. E já temos 12 palestrantes confirmados, e vai ser um prazer ter vocês conosco em julho, online, já que a gente não pôde, em função da Covid, né, de todas essas coisas que vocês já falaram hoje, né, dessa possibilidade de contaminação. Imagina 1000 pessoas em Bento Gonçalves no frio, não ia dar certo, né? Não. Então, a gente deixa Bento para o próximo ano, e esse ano a gente vai fazer uma boa reunião online. Então, esperamos todos vocês online. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Águida. Obrigado, Manuela. Obrigada, Manuela. E a live vai ficar gravada no YouTube. Um beijo bem grande a todos. E mais dúvidas eles podem encaminhar também para o e-mail da SOBEP ou direto para a Águida e para o Vitor. Isso, pode mandar lá no Insta. E uma coisa também interessante, gente, é que a nota está lá como versão 1.0, né? Versão 1. Ou seja, qualquer modificação importante que a Águida e a comissão, né, juntos, eles detectarem, a gente pode lançar a versão 2, a versão 3, e a gente vai sempre mandando para os sócios e atualizando no nosso site. Sim, tá bom, mesmo. pessoal? Obrigada, um beijo Manuela. Bem grande. Vitor. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigadão. Muito obrigado.